Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Eu finalmente decidi colocar o meu rosto aqui para poder estar fazendo leituras diversas de artigos diversos, porque eu encontrei uma funcionalidade muito boa no aplicativo, onde eu possa fazer essa filmagem, enquadramento do meu rosto, que eu possa me expressar, falar e tal. Ao mesmo tempo que eu posso estar trazendo um conteúdo novo, uma possibilidade de novas reflexões. Ao invés de fazer daquele jeito antigo, né? Onde eu colocava o vídeo e ficava falando e vocês me ouvindo. Desta nova forma, a gente vai poder estar lendo aqui um artigo muito interessante. Primeiramente, como vocês estão vendo o meu rosto aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Renato Fernandino, eu sou de Sete Lagoas, tenho 26 anos e sou estudante de psicologia, estou na reta final do curso e possivelmente vou estar me formando e entrando aí no mercado de trabalho com meu título e tal, um reconhecimento, etc. Mas o que importa aqui pra gente é o conteúdo da disciplina, que é a terapia de casal relacional sistêmica da disciplina psicologia sistêmica. Eu vou estar sempre trazendo aqui artigos desse formato. Se tiver ruim, vocês me falam. Algum erro, o áudio está ruim, um melhoramento, vocês, por favor, me falem para eu estar sempre trazendo o melhor para vocês aqui no canal. Então vamos lá, a leitura desse artigo, que quem me disponibilizou foi minha professora lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Chama Gabriela Cafiero. Vamos aqui à leitura. O texto é Terapia de Casal Relacional Sistêmica. Aqui do lado eu vou colocar o meu rosto, né? Para vocês acompanharem comigo a leitura. Então vamos lá. Pressupostos da terapia relacional sistêmica de casal. Alguns tópicos norteiam o trabalho com casais na terapia relacional sistêmica. O espaço de casal é um local privilegiado para crescer e aprender. Ou seja, é no casal, né, ali na relação da terapia de casal, que é possível observar, perceber as possibilidades de crescimento, aprimoramento e aprendizado dentro da relação. Os parceiros enxergam com mais clareza do que qualquer outra pessoa os pontos que precisam de burilamento, ou seja, de melhoramento. Os pontos que são disfuncionais, aquelas questões dentro da relação que não estão funcionando muito bem, ou seja, disfuncionais. As vulnerabilidades, quer dizer, as fragilidades dessa relação e as carências do outro. Como cada um identifica aquilo que falta no outro, a carência. É na relação de casal que aparece o melhor e o pior da pessoa. Ou seja, ao mesmo tempo pode-se perceber coisas muito boas, pode-se perceber coisas muito ruins. E tirando essa ideia cristã de bom e mal, mas aquilo que não está contribuindo, acrescentando para a relação é aquilo que poderia estar sendo acrescentado para o melhoramento e aprimoramento da relação. Sem ideia de bom, mal, vítima e vilão. Essa ideia ele dificulta o processo clínico de casal. Se o indivíduo tiver humildade e disponibilidade, se ele se colocar numa posição de aprendizado e se colocar disponível, atencioso para aquela relação, ele pode aprender muito mais, perceber diversas outras coisas. Poderá usar as dicas que o parceiro dá para aprimorar-se, desenvolver suas potencialidades e conter ou transformar seus pontos críticos. As diferenças que aparecem entre os membros do casal podem ser usadas como informações e são uma oportunidade de crescimento e enriquecimento. É muito importante que as pessoas possam ter essa percepção, se estiverem dentro de uma relação de casal, que elas estão ali numa posição de uma oportunidade de um crescimento e de um enriquecimento, em vistas à melhoria da saúde dessa relação. Quando duas pessoas escolhem-se para ser um casal, vão estruturar sua forma única de ser. Aos poucos,
vão estabelecer seu padrão de funcionamento de casal. Cada casal tem a sua maneira de funcionar, cada casal tem a sua forma de lidar e é muito única. Então, é impossível pensar padrões de comportamento entre casais de forma generalista, generalizada. É importante ponderar sobre a subjetividade da relação daquele casal, porque cada casal funciona de uma forma muito específica e singular. Continuando, tal padrão estrutura-se a partir do padrão de funcionamento de cada um dos participantes e da relação que se estabelece entre eles. É uma forma repetitiva que o casal usa para responder e reagir às situações da vida. Ou seja, à medida que o casal ele desenvolve uma relação, ele tende a repetir respostas de padrões de comportamento em situações diversas e aquilo pode se repetir ao longo da relação ad eterno, para sempre dentro daquela relação. E situações relacionais. Continuando, engloba o que é dito. Engloba o que é dito. Vou colocar minha cara aqui. Enfim, nem sei como eu vou fazer, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu nem sei onde eu vou colocar o rosto aqui. Então vamos dessa forma. Engloba o que é dito e o que não é dito. A forma como se dizem e fazem as coisas. Como eles se dizem, como eles se referem uns aos outros. E como eles fazem essas coisas que eles fazem dentro da relação. Bem como todas as nuances do comportamento do casal. Ou seja, todos os detalhes, as formas mais peculiares daquele casal são como elas acontecem, tanto no sentido do comportamento, da linguagem, da reação emocional, uma reação emocional mais extrema, uma reação emocional mais passiva, mais ativa, mais enérgica, menos enérgica, enfim. Isso está dentro da singularidade do casal. O padrão de funcionamento do casal tem possibilidades de alteração. Ou seja, é possível alterar o funcionamento de um padrão. Isso é importante. A partir da tomada de consciência de um trabalho para ter-se controle das compulsões relacionais. Quando o casal ele toma consciência daquela disfunção, é quando ele pode ter o controle das compulsões relacionais, ou dos vícios, das repetições relacionais. Ele tendo esse controle, o casal, a mulher, enfim, o conjunto, eles podem identificar o que é e tomar uma posição mais frutífera, mais que acrescente de forma positiva para a relação. Ter consciência do seu padrão individual e do seu padrão como casal ajuda a clarear dificuldades e problemas que o casal pode ter. Enxergar o seu padrão de funcionamento possibilita... Show! Minha mãe entrou aqui para pegar o secador. Perdi meu raciocínio. Tomar consciência do ter controle. Se o casal tem controle da compulsão relacional, ter um ganho de consciência, ter consciência do seu padrão individual e do seu padrão como casal, ou seja, tanto individual, a pessoa, o parceiro, um parceiro tem consciência da sua forma de agir como padrão, quanto padrão em conjunto, em casal. Ajuda essa tomada de consciência para identificar as dificuldades e problemas que o casal pode ter. Não, eu acho que eu estou repetindo, perdão, que eu estou rememorando aqui. Enxergar o seu padrão de funcionamento possibilita ao casal enxergar os riscos e as dificuldades que pode ter. Assim, pode preveni-los, ou seja, sabendo de antemão que pode ocorrer lá na frente, o casal pode ter uma iniciativa de prevenção para se preparar quanto a possíveis dificuldades. A forma como o casal lida com as brigas e como os aspectos de dependência e dependência na relação também mostra a repetição dos seus padrões relacionais. Então, nos momentos de extrema energia, né,
de muito ânimo, né? Muita raiva, muito ressentimento, muita angústia, é possível ver, e de dependência também, às vezes, é possível ver essa repetição, esses padrões relacionais, porque muitos desses padrões também são muito emocionais, eles são quase que escapam ao indivíduo. Ele já estabeleceu aquele funcionamento, ele nem se percebe naquela questão, né? Como ele se reage. Algumas características que ajudam os casais a melhorar a funcionalidade da relação. Vamos a algumas características que ajudam a melhorar a funcionalidade da relação. Que o texto está falando. Que fique claro, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou lendo um texto. Tanto que vocês estão vendo aí, e no final eu vou estar falando aqui onde eu peguei esse texto, de qual autor, qual autora, para que vocês possam, vocês mesmos, estar dando uma lida que é muito interessante. Vamos dar sequência. Algumas características que ajudam os casais a melhorar a funcionalidade da relação. Saber preservar sua feminilidade e masculinidade e saber como criar momentos românticos, embora não faça disso o aspecto mais importante da relação. Ou seja, preservar a posição como cada qual parceiro se coloca na relação é fundamental, às vezes, da questão do gênero, né? Como a pessoa se sente bem na relação e como isso lida com o romantismo dos dois é importante. Gostar de viver uma lua de mel, mas ter plena consciência de que na vida tem hora para tudo. Combinar amor erótico com amizade. E essa combinação ser um dos objetivos fundamentais da relação. Sim, ao mesmo tempo que o casal vai para sua intimidade, ter a sua relação sexual, ele tem ali a amizade, o companheirismo, que é interessante. Preocupar-se em dar coisas a si mesmo, sem depender tanto de um parceiro para ficar de bem com a vida. Ou seja, o parceiro, a pessoa, né, a mulher pode se dar coisas sem se colocar nessa dependência em relação ao outro. Pode se dar uns presentes de vez em quando, umas benesses, né, para poder gozar essa vida sozinho de vez em quando. E nem sempre tem que estar em conjunto, em independência. A solidão, às vezes, é um aspecto importante dentro de uma relação que deve ser preservado, porque é onde preserva a individualidade do outro e ele pode estar se havendo com as suas próprias questões, né? Por mais que casal é dois, é importante preservar os aspectos individuais, singulares, particulares de cada sujeito. Vamos continuar. Fortalecer-se através das dificuldades do amor e da vida. A 2. Do amor e da vida a 2. Abrindo mão da magia em troca do real. Aprendendo com os erros que comete. Esse é um problema. Não um problema, mas assim. O que é real? O que o outro está fantasiando? O que é fantasia da pessoa? O que é de fato que ocorre real na relação? E o que é imaginação, ilusão? É importante saber definir o que ocorre na realidade e o que é apenas projeção, sentimento, mágoa, emocional, e não contribui muito ali para o entendimento global total da relação, tanto do ponto de vista da mulher quanto do homem, enfim, se é uma relação homossexual dos dois homens, enfim, tanto faz, qualquer casal. É importante enxergar essa forma sistêmica, né? Coisa que é bem difícil dentro de uma relação de casal. Para poder aprender os erros que comete. Se haver dessa magia, né? Abdicar dessa magia do casal para se haver com o real e os erros que estão acontecendo ali que possam servir de possibilidades para o aprimoramento dessa relação. Saber que as relações saudáveis sobrevivem apenas com muita dedicação e que o amor exige esforço contínuo, ou seja, o amor, a relação saudável, é importante que cada qual deposite a sua energia ali para estar fazendo
a roda girar, a roda, o ciclo, né, da relação, de forma natural, orgânica e espontânea. É importante estar colocando a atenção, colocando a energia direcionada na libido para a relação, para que se possa dedicar e manter, né, essa relação, se for de interesse, manter, ou se não, já é outra conversa. Mas, como estamos falando de casal, estão pensando aqui um continuamento, né, apesar dos conflitos, apesar das dificuldades. Então é isso aí, vamos continuar. Aspectos técnicos. Aqui o artigo apresenta para a gente aspectos técnicos. Os objetivos da busca de terapia de casal mudaram nos últimos tempos. Os objetivos mudaram. Quais são esses objetivos que mudaram na relação de casal? Antes, os casais buscavam terapia só para quando a situação já estava insuportável, e a razão da terapia era a busca de um ringue para as suas rotineiras e graves brigas ou de um auxílio para realizar a separação. Ou seja, se busca, né? Busca ainda, né? Mas a maioria das vezes se busca uma terapia de casal quando a situação está insustentável, está no limite, está esgotada a relação, está desgastada e se busca uma terapia de casal. É isso. O terapeuta era eleito como o juiz e iria dizer quem estava certo ou como o mágico que conseguiria fazer com que o outro mudasse e aceitasse as demandas do parceiro. Muitos veem o terapeuta de casal como um juiz, que vai ficar de um lado ou do outro, vai falar o que é o certo, o errado, o adequado e o inadequado, o favorável, o desfavorável, enfim. Não é esse o papel do terapeuta. Ele não está ali para escolher um lado, ele não está ali para ser juiz, ele não está ali para tomar partido e fazer time, grupo e atacar o outro grupo. Não é esse o papel. Muitos querem eleger o terapeuta nesse lugar de juiz, mas não é o lugar correto dele. E é essa coisa, né? As pessoas vão para a terapia para fazer o outro com que o outro mude, sem consultar se o outro quer mudar de fato, se ele tem essa abertura, essa aceitação para se fazer mudar. Porque se a pessoa não tem interesse de querer se fazer mudar, é impossível, é tentar encaixar alguma coisa que não vai dar certo, não provavelmente vai gerar desgaste, vai gerar esforço, mas não vai dar certo. É importante essa abertura, essa vontade de transformação, de mudança, que o casal possa estar aberto a ela, para que ele não afogue na praia, né? Que ele não morra no caminho, ou no sentido de se quiser salvar a relação ou separar, enfim, depende do caso. Continuando. Atualmente, a partir das mudanças da compreensão do foco da terapia e das mudanças dos casais e da cultura em geral, um número grande de casais procura ajuda para melhorar a qualidade das suas relações. A terapia de casal deixa de ser um ringue, né? Um ringue de boxe, um confessionário, um tribunal, e passou a ser um espaço de aprendizagens e aprimoramento. É muito mais interessante que seja visto dessa forma, o espaço da terapia de casal, mas como aprendizagem e aprimoramento. Inúmeros casais têm buscado atendimento antes de casarem, para aprenderem a lidar com as diferenças e dificuldades antes que elas comecem a trazer problemas. Ou seja, uma questão de prevenção, porque o cotidiano, o dia a dia, quando se mora junto, algumas coisas aparecem. E é importante aceitar a diferença, né? Enfrentar as dificuldades de uma forma mais produtiva, né? Mais produtiva não é a palavra. Com um olhar mais funcional, vamos dizer assim, né? Entendam como quiser. Na forma relacional sistêmica de fazer terapia de casal, antes de iniciar o trabalho com os conteúdos e padrões do casais, dedica-se tempo e energia para desenvolver nos participantes
uma pertinência adequada para a mudança, ou seja, trazer atenção, uma pertinência conveniente para a mudança. Foca-se no desejo de um mudar, foca-se no desejo de um mudar, porque sempre quando vem um casal, um quer mais mudar do que o outro, ou o outro quer fazer com que o outro mude, ou os dois querem que os dois se façam a mudança contra a vontade, né? Obrigado. Foca-se no desejo de cada um mudar seu jeito de ser e estar naquela relação. Quando existe essa percepção, a mudança, então é pertinente focar-se no desejo de mudança, do jeito de estar na relação e de ser na relação, para poder mudar o padrão de interação do casal. Mergulhar na crise do casal com um nível muito baixo de disponibilidade para responsabilizar-se e mudar é um risco de aumentar a dor dos participantes, sem a possibilidade de criar novas estratégias para as dificuldades que têm. Se o casal está passando por uma crise, eles estão muito vulneráveis aos ataques e desqualificações. Ou seja, o casal, numa situação de crise, ele é muito mais vulnerável a ataques de amigos, de familiares, de conhecidos e também as desqualificações, né? Ao mesmo tempo em que estão mais atentos aos assuntos e às formas com as quais podem atacar e agredir um ao outro. Ou seja, o casal parece que ocorre uma predisposição a se estar mais atento à forma de atacar e agredir, ao invés de aprender e melhorar ou desenvolver. Além de estarem com a memória recheada de más lembranças, ou seja, muitas daquelas lembranças, você fez aquilo, lembra quando aconteceu aquilo, é muito recorrente numa relação que isso ocorra. Prefiro, então, ir estruturando a relação terapêutica e a relação do casal no espaço da sessão, bem como avaliar e trabalhar a pertinência. Pertinência é trazer atenção para a questão da mudança e para o que o casal está fazendo na terapia, né? Já que então é uma pertinência a se pensar o desejo de mudança ou transformação, tanto individual como do sistema casal. O trabalho com o objetivo de desenvolver pertinência começa já no primeiro telefonema. Não facilitando muito a vinda do casal, começa-se a trabalhar a pertinência para a mudança, levantando questões, passando tarefas, refletindo ângulos. Muitas vezes, já nessa primeira etapa da terapia, as dificuldades começam a ser clareadas. É o momento em que cada um dos indivíduos começa a enxergar o que tem a aprender e mudar, desfocando do que lhe incomoda ou atrapalha no outro. Dessa forma, cada um focando na sua mudança individual ou em conjunto, inevitavelmente o sistema conjugal sofre alterações no seu funcionamento. O trabalho terapêutico irá focar no padrão de funcionamento do casal, o que está acontecendo, como acontece e para que acontece. Dessa forma, não se foca nos conteúdos, mas direciona-se para que o casal tenha cada vez mais consciência de como funciona. Ou seja, uma vez da tomada de consciência de como se funciona, é possível identificar possíveis repetições e padrões de funcionamento que são disfuncionais ou que são contrários à necessidade de mudança e melhoramento. De que forma reage, quais são suas compulsões, as repetições. Trabalhar dessa maneira evita o risco dos parceiros virem à terapia para que o outro mude e foca na mudança em cada um deles na forma que se relaciona. Tendo em vista que o casal é compreendido como um subsistema familiar, a terapia de casal segue os mesmos aspectos técnicos da terapia relacional sistêmica para a família de outros sistemas. No entanto, existem outras questões técnicas que são específicas para a terapia de casal. Antes da definição, se haverá ou não terapia de casal, é avaliada a pertinência e disponibilidade para mudança de cada um dos membros do casal.
forma de evitar iniciar um processo que pode ser doloroso e desorganizador, com parâmetros irreais do investimento de cada um dos envolvidos. A compreensão do casal como um sistema no qual o que acontece é conjunto e complementar e cada indivíduo é parte de um mesmo funcionamento. Desliguei aqui o ventilador. Importante para o manejo de depositações, imagens cristalizadas, ou seja, quando o parceiro ele já vê ali na relação o outro como alguém cristalizado, imutável, né? Impulsivo, como um muro. É importante ter uma outra percepção, mais fluida, mais possível. E outros mecanismos que os casais usam para manter os jogos relacionais. Assim, não se possibilita que as definições, aspas, um quer a terapia, o outro não. Um tem boa intenção e o outro não. Um é o culpado e o outro inocente. Bem como muitas outras desse formato, é muito comum. Impeçam que o casal veja realmente seu padrão complementar e conjunto e responsabilize-se por ele pelas possíveis mudanças. Ao iniciar o processo, deixe-se claro para que os clientes que o trabalho será focado no padrão de funcionamento e que eles desenvolveram ao longo da relação e não nos conteúdos e queixas recíprocas, e que os fatos, relatos, histórias servirão para clarear para eles e para o terapeuta os lances desse padrão. Assim, define-se desde o início que espaço terapêutico não é um espaço para queixas, brigas, depositações, ou seja, projeções um para o outro, para a busca de um juiz ou um aliado, mas sim uma possibilidade de tomada de consciência, desenvolvimento de responsabilidades e mudanças estruturais na relação. No desenrolar do processo terapêutico, o terapeuta deve ficar atento para evitar polarizações, ou seja, posições. Um é A, o outro é B. Tomar partido. Permite que o casal polarize, cada pessoa numa polaridade da mesma característica, e abrir ou pensar em favor de um dos cônjuges são dois dos maiores pecados do terapeuta contra o pensamento e a postura sistêmica. O objetivo do trabalho com casais é dar dados e informações para que os casais possam enxergar e ter clareza do seu padrão de funcionamento, do padrão de funcionamento do parceiro e de seu padrão conjunto como casal. A partir de tal compreensão, cada um pode ter mais controle sobre suas dificuldades e usar o parceiro e a relação como fonte de crescimento, aprimoramento e desenvolvimento. Dessa forma, ambos melhorarão sua qualidade de vida e das pessoas que estão diretamente ligadas a eles. O melhor prognóstico na terapia de casal aparece quando cada um individualmente estiver comprometido em fazer suas mudanças, em relação aos pontos que estejam trabalhando a vida do casal, estejam atrapalhando a vida do casal. O pedido de terapia de casal pode surgir diretamente a partir de uma terapia de família bem-sucedida, a partir de compreensões e impossibilidades surgidas na terapia de família ou a partir da terapia individual de um dos parceiros. A forma de encaminhar o pedido varia um pouco de cada um dos casos. Diretamente, um dos elementos do casal faz contato para marcar a sessão. No primeiro telefonema, o terapeuta avalia se o outro parceiro também está disponível para vir. O que está acontecendo na relação do casal. Se estiver tudo claro, marcará a sessão, bacana, legal. Em caso de dúvida, pede-se para que o outro parceiro ligar para o terapeuta ou a própria pessoa que fez o telefonema irá ligar, conversar com o outro e voltará a fazer contato para dar as respostas e marcar o primeiro encontro.
A partir de uma terapia de família bem-sucedida, quando se encerra a terapia familiar e o casal enxerga que existem tópicos que são conjugais, os parceiros propõem-se a dar surgimento em terapia de casal. O terapeuta marcará uma primeira sessão que seguirá os moldes de uma primeira sessão de casal. A partir de compreensão da terapia familiar, no andamento da terapia de família, os pais enxergam que suas dificuldades conjugais estão sendo passadas para seus papéis de pai e mãe, estão dificultando as relações familiares ou desencadeando sintomas nos filhos, seja os avós das crianças afetam o pai e a mãe que afetam os filhos. Ou seja, é possível essa afetação hierárquica, né? Ou seja, mas porém é dinâmica, é dinâmica. Nesses casos, os aspectos a serem trabalhados já são compreendidos pelo casal e deverão ser organizados e redefinidos pelo terapeuta. A partir de impossibilidades surgidas na terapia de família, quando a terapia familiar ou dos filhos fica impedida de desenvolver-se pelas dificuldades relacionais do casal, o terapeuta marcará uma sessão de pais-casal e definirá com eles a necessidade de olharem a sua relação antes de depositarem as dificuldades nos filhos. Nesse caso, ao sugerir a terapia de casal, o terapeuta ilustrará os aspectos que já enxergou e que precisam ser trabalhados. A partir da terapia individual de um dos parceiros, quando o cliente de terapia individual pede terapia de casal, o mais adequado é pedir que o seu parceiro faça contato e marque uma sessão individual. Nessa sessão, o terapeuta vai avaliar o desejo e a pertinência do pedido. Após esse contato, se for pertinente, marca-se uma sessão de casal para trabalhar e avaliar um sistema novo. A primeira sessão de casal. Vai se, vai se levantar o que está acontecendo, como cada um dos dois vê a situação. É importante considerar os dois pontos de vista, o que fizeram para resolver, o que foi tentado antes de vir à terapia, quais outras dificuldades existem, que hoje não foi dita, né? Como estão os filhos e se fazem ou não sintomas, como estão envolvidos nas dificuldades do casal, porque muitos filhos podem ser o sintoma de uma relação conflituosa e disfuncional de um casal. Quais as expectativas que tem com a terapia? É muito importante essa parte. As expectativas são o desejo de cada qual dentro da relação em relação à sua necessidade de melhoramento, de aprimoramento. Se for necessário, o terapeuta redefine a queixa e os objetivos, transformando-os em algo trabalhável e coerente com a proposta de trabalho com padrões de funcionamento. Discutem-se e negociam-se os objetivos e as aprendizagens do casal e de cada um dos parceiros. Algumas vezes, além dessa primeira sessão conjunta, são indicados uma sessão individual com cada parceiro e uma sessão conjunta para acordar os encaminhamentos. Alguns aspectos que o terapeuta vai avaliar nessa etapa são pertinência, funções do subsistema conjugal, conlução, objetivos individuais e de casal, aprendizagens individuais de casal, comunicação, atendimento de casal ou de pais. A partir de definirem-se os trabalhos, inicia-se o processo de terapia de casal. Os conteúdos a serem discutidos vão variar de acordo com a realidade, o dia a dia e o desejo do casal, mas o foco será sempre no padrão de funcionamento que os parceiros têm como casal e nas aprendizagens e mudanças que são necessárias. No desenrolar da terapia de casal, pode surgir a necessidade de realizar-se sessões individuais com dois parceiros ou só com um deles. É importante ter claro que o objetivo dessa sessão pode não correr o risco de transformar o processo em terapia individual
com rótulo de terapia de casal. É necessário fazer sessão individual quando um dos dois ou os dois tem grandes dificuldades emocionais, quando for necessário tomar uma atitude forte com um dos elementos ou quando um dos dois necessitar trabalhar uma questão intrapsíquica que está dificultando a relação do casal. Nesse caso, age-se de forma descrita a seguir. Tem grandes dificuldades emocionais, um deles ou os dois necessitam de um espaço de contenção e qualificação. Assim, o terapeuta vai dando suporte e retaguarda para o processo de mudança e nos atendimentos individuais e na sessão de casal, trabalham-se as dificuldades da relação. O foco individual será sempre no aspecto da dificuldade que está prejudicando a relação do casal. Continua sendo um trabalho de casal e não de terapia individual. Quando for necessário tomar uma atitude forte com um dos elementos, em alguns momentos é necessário dar algum enquadre mais explícito para um dos parceiros ou para os dois. Porém, se isso for feito na sessão de casal, pode haver dificuldade em manter-se a neutralidade do terapeuta. Pode parecer que há julgamento de valor ou espaço para fazer conchavos, ou seja, fazer time, clubismo, né? Então marca-se uma sessão individual para colocar em prática essa estratégia. Os dois necessitam trabalhar uma questão intrapsíquica que está dificultando a relação do casal. Quando o casal e o terapeuta enxergam que algum conteúdo de um dos dois parceiros está impedindo que eles façam determinada mudança na relação, contrata-se que, durante um número determinado de sessões ou um tempo pré-definido, esse membro do casal terá expressões individuais para trabalhar tal conteúdo, depois retornando às sessões de casal. Tal conteúdo depois retornando às sessões de casal. Apesar de ser trabalhado individualmente, o foco continua sendo na relação de casal. Uma outra questão importante é diferenciar com clareza quando está se trabalhando o casal como pais ou como cônjuges. Terapia de casal, vamos lá. Quando as dificuldades na relação do casal desencadeiam as dificuldades do filho ou impedem o atendimento do filho, quando a queixa é relacional, quando uma das partes do casal faz sintoma na evolução de um trabalho de família, tarefa do terapeuta, enfatizar a mutualidade, ou seja, o conjunto, proteger as fronteiras do subsistema conjugal, ou seja, proteger a relação desse casal, mantendo suas funções de casal. Em relação à família. Supervisão de pais. Outro tópico. Quando as dificuldades dos filhos são relacionais com mau desempenho nas funções parentais, independentemente de viverem juntos ou não. Tarefa do terapeuta: ajudar os subsistemas a negociarem e acomodarem entre si. Apoiar a responsabilidade e obrigação dos pais em determinar regras familiares. Assegurar o direito e a obrigação do filho em crescer e desenvolver autonomia. Aspectos da relação de casal. Cada casal tem conteúdos, dificuldades e facilidades específicas, mas existem alguns temas que o terapeuta pode trazer ou avaliar com o casal, para ver como parceiros lidam de forma a ampliar o olhar que tem sobre o seu relacionamento. Provas de amor. Cada parceiro tem sua listagem do que espera que o outro faça como prova de seu afeto, da sua consideração, do valor que dá à pessoa amada, avaliar essas expectativas e a forma como o outro reage, e elas dão grandes indicações dos padrões do casal. Comunicação. Se não, todo treino comunicacional, pelo menos duas questões básicas: falar de si e não do outro, saber que a pontuação
visões e posturas são diferentes. Brigas. Como brigam? Para que brigam? Qual a utilidade das brigas? Como ter boas brigas? Como usar bem os momentos pós-brigas? Como brigar pelo presente e não pelo passado? Funções de casal. Enxergar e trabalhar como estão desempenhando essas funções, que são inerentes a serem um casal, ser um para o outro. Refúgio dos estresses externos. Ser um novo modelo de relação com outros, sistema familiar, amigos. Ser um espaço para aprendizagem e aprimoramento. Aprender e desenvolver intimidade e sexualidade. Fazer bom uso da relação. Usar a relação para enxergar seu próprio funcionamento. Aprimorar-se com o pior do outro. Usar o seu melhor para melhorar o outro. Nas separações, avaliar as aprendizagens realizadas durante o relacionamento. O que pode e faltou aprender, como poderia ter sido diferente. Nos recasamentos, avaliar as compulsões relacionais, fazer um bom contrato, ou seja, uma negociação ali da relação, um novo contrato, um contrato claro, explícito, acordado por todos os envolvidos, mútuo acordo, saber que nada é 0 km, ou seja, alguma coisa se desenvolveu durante o casamento. Nas questões de ninho vazio, tudo foi deixado embaixo do tapete. Retorna. Saber que as dificuldades dessa fase podem ser prevenidas ao casar e que a solução das dificuldades pressupõe a retomada do casal e retomada individual de um dos parceiros. É isso. Essa leitura aqui desse livro é da Solange Maria Rousseff. O livro chama Terapia Relacional Sistêmica e que tem essa parte que fala desse conteúdo. Que a outra capa do livro fala assim: a consciência do próprio funcionamento é o primeiro e imprescindível passo para a mudança. Qualquer mudança pessoal ou relacional pressupõe que o sujeito esteja enxergando o seu próprio funcionamento. O que faz, como faz, para que faz. Eu gosto de falar que são perguntas que transformam. O que é, como é isso, para que é isso. Esse foco da terapia relacional sistêmica estrutura durante os últimos 23 anos é o fio condutor dos trabalhos clínicos com famílias, indivíduos, casais e grupos, do trabalho de formação de terapeutas e do processo de todas as pessoas que usam os pressupostos relacionais sistêmicos aventuram-se no aprimoramento pessoal e relacional. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.